Muito se diz por aí que a casa 1 é a máscara que você usa, é a primeira impressão que você passa. Mas vou te falar, na astrologia clássica, a casa 1 não tem nada a ver com isso. Não é sobre uma máscara, algo mais superficial. Não é isso, gente. Ela é o seu corpo físico, a sua matéria, é a sua mente, é a sua função vital e é a fundação de todo o seu destino. Sabia que a sua vida inteira parte do ascendente? Se a pessoa acha que o ascendente é só um detalhe ou que ele vira o ascendente depois dos 30, ó, já errou total. Quer entender? Então, pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo destrinchar a casa 1. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a casa 1 pela perspectiva da astrologia clássica. Eu sou o Cássio Farias, o criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai falar sobre a casa que inicia a contagem das outras casas do mapa. Para você que caiu aqui de paraquedas, aqui nesse canal a gente fala de astrologia clássica. Essa é uma série de vídeos sobre as casas astrológicas na perspectiva da astrologia clássica, que é o fundamento de tudo que a gente chama de astrologia. Então, antes da gente entender cada detalhe desse assunto, eu vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo, que você sabe que quem deixa o like mora aqui no meu coração. Se não tiver inscrito, já se inscreve também, para você não perder os próximos vídeos dessa série. A gente vai seguir aqui na ordem natural das casas. E ativa o sininho, né, gente? Porque tanto canal que você se inscreve, se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação, entendeu? E é isso. Comenta pra mim aqui qual que é a sua casa 1. Qual é o signo da sua casa 1? Quero saber, tô curioso. Mas você sabia que a casa 1 se chama horóscopos? Não é horóscopo de jornal não, gente. A palavra horóscopos deriva de duas palavras do grego. Hora, que significa tempo, momento, e skopeu, que é observar, marcar. Ou seja, significa literalmente marcador da hora. Essa palavra horóscopos na astrologia clássica serve para você marcar um ponto, marcar ali o início. A gente usa para marcar o grau específico que está bem ali no nascer do Sol, então na linha do ascendente, né? O que é a linha do ascendente, gente? Quando você olha para o horizonte, tem o chão aqui e o céu. Aquela linha que tá entre o chão e o céu, né? Uma linha imaginária, digamos assim. Você tá vendo ali a divisa entre o chão e o céu. Ali é o horóscopos. A gente vai marcar ali, horóscopos. É o ascendente, né? Mas o horóscopos ele não vai servir só para aquilo. O horóscopos é um marcador. Então a gente marca ali, pá, o ascendente. A gente começa a contar o mapa a partir dali. Lembrando que é o signo inteiro, que é o ascendente, tá? Então, aquele ponto, ele vai cair em um grau de algum signo, que é o signo que está ascendendo. Mesmo que ele cair lá no 28, 29 daquele signo, o ascendente, o signo ascendente é do 0 até o último grau, tá? Não importa em qual grau do signo caia. Do 0 até o 29, 59 é o signo ascendente, entendeu? Você estabeleceu ali o signo ascendente, é o signo inteiro, tá? Na astrologia clássica, tudo é sempre por signos inteiros. Se você não usar signos inteiros, não funciona e você vai entender tudo errado. Mas saiba também que o horóscopo pode ser um outro ponto. Existem os lotes. Os lotes, eles são cálculos que a gente faz a partir de um planeta para outro, joga no ascendente, né? Que é o primeiro horóscopo. Aí você vai fazer o cálculo, ver aonde é que cai aquele ponto, aquele lote. O lote, ele vai funcionar como um horóscopo, porque você vai contar um mapa a partir dali para entender os assuntos respectivos àquele lote. O lote nunca é uma coisa isolada, tá? Você conta as casas a partir dele. Sempre que a gente for observar um lote, o lote vai ser um horóscopo. E aí a gente conta ele como um, o próximo signo 2 e assim sucessivamente, entendeu? Então entenda isso, horóscopos é o ponto de partida. O primeiro é o ascendente, mas tem outros, tá? Que a gente vai fazer a contagem do mapa a partir deles. Para você entender isso melhor, eu expliquei aqui no primeiro vídeo dessa playlist, né? Tá aqui nos cards, para vocês entenderem que tem mais de
uma casa no mesmo signo, tá? Mas vamos entender melhor essa coisa da primeira casa, né? Os antigos entendiam a primeira casa como o dispositivo que guia a vida do nativo. Então é como um leme, né? Eles muitas vezes chamavam a casa 1 de leme. Então pensa, você tá com o leme aqui na mão e vai dirigindo aí o seu navio para onde você quer ir, sabe? Então a casa 1 é o leme. Sem a casa 1, você não tem referencial das coisas. É a partir da casa 1 que você vai entender a situação dos planetas, a visibilidade das outras casas, a força, a fraqueza, a debilidade, a beneficência das outras casas, elas derivam da casa 1. Tudo é em função da casa 1, porque a casa 1 é o ponto de partida, é o início, é você. Então, como o primeiro horóscopo é o ascendente, né? O ascendente é o momento onde o céu está cruzando com a Terra, é onde emerge a luz, né? A luz do sol, quando o sol está nascendo. Aquele é o ponto de partida, ele representa uma vida que se inicia, é a vida se manifestando na matéria, por isso ali é o ponto de partida, por isso vai ter esse significado de representar o nativo, entende? Então a gente parte dali. Agora vamos ver a classificação da casa 1 e sua força. A casa 1 é uma casa tipo Kentron. Kentron seria pivô em português. Em grego, né, as casas Kentra, que é o plural de Kentron, são as casas que a gente chama de angulares. São os pivôs. Essas são as principais casas, elas é que têm a força maior. A casa 1 é o principal Kentron das Kentra. É o principal pivô, das casas angulares, porque ela é o ponto de partida. Então, você tem a casa 1. A casa em frente a ela é o outro Kentron, que é a 7. Você vai ter o 10º signo a partir da casa 1, sendo a casa 10, é um outro Kentron. E a casa 4 aqui, que é o 4º signo a partir da casa 1, o outro Kentron, que é a casa 4, né? Então, esses são os 4 pivôs, são as 4 casas angulares, mas a casa 1 é a principal, ela é a mais forte de todas. Sempre que for um Kentron, é uma casa muito forte, por ser angular. Essas são as principais casas do mapa, mas a 1 é a mais importante de todas, porque ela é o início. É a partir dela que você vai entender quais são os outros pivôs. Então, se você não estabelece a casa 1, você não estabelece nada. Mas lembrando que a casa 1, ela vai ser o ascendente. Porém, se você for contar a partir de um lote, o lote vai ser a casa 1, porque para aquele assunto não é o ascendente, é aonde está o lote que vai ser o início daquele assunto. Entende? Cada lote vai falar de um determinado assunto, tá? Mais para frente eu vou trazer aqui os vídeos sobre os lotes. Então, quando um planeta cai em um Kentron, principalmente se for a casa 1, ele tem muita capacidade de agir. Não importa se ele tem a debilidade naquele signo, mas a casa é que vai dar a força para o planeta. Entenda que a força do planeta deriva da casa. Quando o planeta está na casa 1, ele está na potência máxima, é onde ele consegue agir, é onde ele consegue se expressar melhor, ele consegue fazer as coisas. Porque tudo parte da casa 1. Se ele está na casa 1, ele está no ponto máximo de visibilidade. Lembrando que a casa é o signo, então se ele está na casa 1, quer dizer que ele está no signo 1. No signo 1 dessa contagem que a gente está fazendo. Dito isso, a gente já entra aqui na parte da visibilidade / aspectos. Bom, a casa 1 é o ponto de partida, então ela é que tem a visibilidade máxima. A casa 1 é o referencial para todas as outras casas, então ela é o ponto de partida. Isso que vocês têm que ter muito claro na mente de vocês. A questão da casa ter visibilidade ou não depende da casa 1. Então a casa 1 é soberana, entende? Todas as outras casas são subordinadas a 1. A casa é maléfica se ela não consegue enxergar a casa 1. Se a casa 1 não enxerga essa casa, entende? Então, gente, aqui a 1 é soberana, tá? Ela é a visibilidade máxima. A casa 1 enxerga os outros 3 ângulos, ela vai enxergar quase tudo. A única coisa que ela não enxerga é as casas vizinhas. A de cima, que é a 12, a de baixo, que é a 2. Ela não enxerga as vizinhas da casa oposta. Então, ela não enxerga a 8 e não enxerga a 6. Tá? Essas daí vão ser as casas maléficas. Sempre funciona assim, gente. Você nunca vê os signos vizinhos e nem os signos vizinhos do signo oposto, tá? Então, sempre que você for analisar uma determinada casa, você vai partir dessa perspectiva.
Se o planeta que você precisa analisar, ele está num signo vizinho ao signo que você está analisando, ele não tem visibilidade para aquela casa que você precisa. Se tiver nos signos vizinhos do signo oposto, também não tem visibilidade para aquela casa que você precisa. Então deu aversão, tá? Então, a casa 1, sendo o referencial máximo, sendo o ponto de partida, ela vai estabelecer quais são as casas maléficas, tá? Então, as casas maléficas são justamente essas que são vizinhas da 1 ou vizinhas do signo oposto. O resto ela enxerga, tá? Ela vai enxergar a 3, a 4, a 5, a 7, a 9, a 10 e a 11. Mas agora vamos ver o que Vétius Valens escreveu sobre a casa 1 aqui na antologia. Vai estar no livro 2. Então, gente, eu não vou ter como ler exatamente o que está escrito aqui, porque são 3 páginas, tá? Que ele usa para falar sobre o ascendente. Mas uma coisa que eu preciso deixar claro é que aqui no capítulo 4 do livro 2, sim, porque são 9 livros aqui, tá? Uma coleção de livros que tem aqui, tipo a Bíblia. Então tem 9 livros aqui dentro. No capítulo 4 do livro 2, nessa versão que eu tô, começa na página 125. O nome do capítulo é A Estrela que Detém o Ascendente ou o Lote. Aí por lote, entenda principalmente o lote da fortuna, que é o que ele mais se refere aqui. Então, ele mescla, ele não faz distinção entre o ascendente e o lote da fortuna. Aqui, ele vai falar do posicionamento de cada um dos 7 astros no ascendente ou lote, como que funciona cada um deles, tanto regendo quanto posicionado. Ele olha o ascendente e o lote pela mesma perspectiva, tá? Como eu estou falando para vocês aqui no vídeo todo. No geral, quando ele fala dos benéficos ou luminares, estando no ascendente barra lote ou regendo, ele aponta que esses planetas dão sustentação à vida, elevam o nativo e garantem a sorte material. Quando são maléficos no ascendente lote ou regendo, sem a interferência de um benéfico ali, eles sabotam o motor do mapa. Então, o resultado são crises de saúde, perigos físicos e um teto muito baixo para o sucesso. Nos próximos vídeos eu até pretendo ler exatamente o capítulo aqui com vocês, porque são capítulos bem curtinhos, assim, tipo de 2 parágrafos cada um, explicando aquela casa, mas a da casa 1 é extenso, então é melhor vocês pegarem o livro e lerem por si próprios, tá? Então é sobre isso. Entenda que Valens ele deixa claro que o ponto de partida 1 pode ser o ascendente ou pode ser o lote, tá? Isso que vocês têm que ter em mente. Mas então, gente, a casa 1, ela não é um conceito psicológico, uma máscara. Na verdade, ela é a fundação física do mapa, é o início do mapa, é a partir dela que a gente conta, tá? Tudo deriva da casa 1. Ela é o leme, é o horizonte. Então, entender o horóscopo como o primeiro kentron, pivô, é o que vai dar base para avaliar a eficácia de qualquer planeta posicionado no mapa, entendeu? Então, gente, olha lá para o seu mapa, procura o ascendente, procura o lote da fortuna, o lote do espírito, vocês provavelmente não vão encontrar. O único lugar que eu consigo ver o lote do espírito é no site AstroSeek, Astro-Seek, enfim. Lá dá para configurar e colocar o lote do espírito aparecendo. Não tenho certeza se dá para fazer isso no astro.com. Imagino que sim, mas faz tempo que eu não uso ele. Outros lugares, eu até parei de usar o software profissional que eu tenho, porque não mostra o lote do espírito, gente. E é sobre isso. O lote do espírito é importante também, mas o lote da fortuna é mais importante. E esse sim vocês encontram em muitos lugares. Vai ter muitos aplicativos que vão colocar como Roda da Fortuna, que é uma aberração. Roda da Fortuna é uma carta do tarô, tá? Eu tenho um vídeo aqui, tá aqui nos cards, explicando o lote da fortuna, tá bom? Então saiba que quando vocês verem esse nome de roda, tá totalmente errado. Mas é ali, aquele lugar. Tem que ficar esperto, porque tem muitos sites que fazem o cálculo padronizado para todos os mapas. E daí, se você nasceu à noite, o cálculo que ele está colocando ali, na verdade, é do lote do espírito e está falando que é o da fortuna, entendeu? Porque é invertido. Para quem nasceu de dia, o cálculo da fortuna é 1. Quando você faz ele ao contrário, é o do espírito. Só que para quem nasceu à noite, ele ao contrário é o da fortuna e do jeito que seria o da fortuna, vai ser o do espírito, entendeu? Então, inverte para quem nasceu de dia e quem nasceu à noite. Veja meu vídeo aí que vocês vão entender isso daí melhor.
Mas é isso, gente. Olha lá o seu lote da fortuna, o seu ascendente. Entenda que a partir deles você conta as casas no mapa. Conta pra mim aqui se o seu lote da fortuna e o seu ascendente se enxergam mutuamente, se tem visibilidade de um pro outro. Isso é muito importante que tenha, hein? Quero saber. Antes de sair, verifica se você deixou o like para você morar aqui no meu coração. Verifica se você está inscrito também. E no próximo vídeo a gente vai seguir a ordem natural das casas, tá? Então aqui em cima tem outros vídeos para você continuar os seus estudos astrológicos. Se já faz mais de uma semana que esse vídeo foi postado, já tá aqui também o próximo vídeo na ordem natural das casas. E também tá aqui a playlist completa para você ver todos os vídeos dessa série. Te vejo nesse próximo vídeo que você escolher ver. Até lá!